Bem-vindos à terceira aula de microbiologia de produtos fermentados e nesse terceiro tópico nós vamos abordar os aspectos tecnológicos associados às bactérias láticas. Nas aulas anteriores nós falamos de todas as etapas relacionadas ao isolamento até os aspectos de segurança, então na aula de hoje nós vamos dar continuidade à linha de etapas para o novo fermento. E a sequência dessa linha, então, seria os testes relacionados à aplicação, ou também conhecidos como testes tecnológicos. Entre essas avaliações, nós podemos testar a capacidade de acidificação, atividade proteolítica, produção de diacetil, atividade antagonista contra micro-organismos patogênicos e para aqueles alimentos fermentados que possuem um teor de sal relevante, nós também podemos avaliar a resistência ao sal desses micro-organismos. O primeiro teste tecnológico que nós vamos mencionar é a capacidade de acidificação. Essa avaliação é importante principalmente para micro-organismos que nós desejamos utilizá-los como cultura starter ou cultura iniciadora. Como muitos dos micro-organismos são usados em processos de acidificação para produtos lácteos fermentados, os testes relacionados à capacidade de acidificação, eles são feitos em leite em pó reconstituído, desnatado a 10%, também conhecido como LDR. Após o inóculo do micro-organismo neste leite reconstituído, nós fazemos a incubação aí por um período variável que pode ser até de 24 horas. Durante períodos exatos de tempo, nós podemos coletar amostras e fazer a aferição do pH e da acidez titulável. À direita do slide, vocês encontram dois exemplos de resultados que podem ser obtidos a partir da aferição de pH e de acidez de bactérias testes. Nesse exemplo, nós temos 3 micro-organismos que foram testados com pH inicial de 7,05. É verificado que após 24 horas de incubação, a bactéria 1 fez com que o pH baixasse de 7 para 4,6, a bactéria 2 de 7 para 5 e a bactéria 3 de 7 para 6,66. Então, nós concluímos que a bactéria 1 é aquela que tem uma capacidade de produção de ácido maior. Já a aferição da acidez, que é outra maneira de reportar os resultados, ela vai dar para a gente as mesmas conclusões. Lembrando que, nesse caso, quanto maior a acidez, significa que o micro-organismo produziu mais ácido. E isso faz com que ele tenha uma capacidade de acidificação maior. Então, no tempo zero, o nosso leite tinha uma acidez de 0,14, já no tempo de 24 horas, para a bactéria teste 1, nós temos uma acidez de 0,77. E, novamente, nós concluímos a partir da acidez que a bactéria teste 1 é aquela que tem a maior capacidade de acidificação. Em conclusão, nós podemos então reportar os resultados por pH ou por acidez titulável. Outra maneira de avaliação da acidez é por meio do tipo de coágulo. Então, nós colocamos a bactéria teste em LDR 10% e fazemos a incubação por 48 horas. A partir da avaliação das características do coágulo, nós podemos então inferir sobre as possíveis aplicações que esse micro-organismo pode ter. Entre os critérios da avaliação do coágulo, o LDR 10% ele pode se apresentar na forma líquida, sem nenhum processo de coagulação. Então, isso a gente conclui que o micro-organismo ele não é capaz de acidificar o meio. O coágulo pode ser homogêneo e sem soro, o que é interessante para alguns alimentos fermentados, como iogurtes, por exemplo. Ele pode ser homogêneo com soro, nesse caso seria um micro-organismo mais voltado para a produção de queijo. Homogêneo com aparência frágil, onde há rachaduras ou bolhas, isso significa que o micro-organismo produz gás, ele pode ser utilizado para a formação de oleaduras em queijos, quando isso é intencional. E ainda temos um coágulo esfacelado com presença de soro, o que pode indicar um processo de acidificação muito rápido. Para a avaliação da capacidade proteolítica, nós então coletamos a bactéria teste por meio de uma alça e aí então nós fazemos picadas sobre a superfície do meio PCA contendo leite a 10%, seguido de incubação. Caso esse micro-organismo tenha capacidade de hidrolisar as proteínas, nós vamos ver como resultado positivo a formação de um halo transparente em torno da picada. Já se esse micro-organismo não apresenta atividade proteolítica ou capacidade de hidrólise das caseínas, nós não vamos verificar a formação desse halo.
A avaliação da produção de acetil é importante para aqueles micro-organismos que nós desejamos que tenham propriedades aromáticas nos alimentos. Esses micro-organismos eles podem ser utilizados, por exemplo, na produção de queijo e também na produção de manteiga. O método consiste em multiplicar a bactéria isolada em meio de cultura específico, o qual também pode ser leite desnatado reconstituído, seguido de incubação. Na sequência, 1 ml dessa cultura de células é adicionado em um tubo, onde são adicionados 500 microlitros de hidróxido de potássio e 500 microlitros de alfa-naftol. Esse teste é conhecido também como teste de Voges-Proskauer e baseia-se na adição do hidróxido de potássio em presença do oxigênio da atmosfera. Caso o micro-organismo produza acetoína, essa acetoína é convertida em diacetil e com a adição do alfa-naftol ocorre a catálise desse composto, levando à formação de um anel de cor vermelho cereja. Para a gente, isso significa que se o micro-organismo é capaz de produzir diacetil, nós vamos verificar na superfície do tubo a formação de um anel vermelho. Já se o micro-organismo não é capaz de produzir compostos aromáticos, nós não vamos verificar a existência desse anel após a adição do reativo alfa-naftol. Lembrando que para a formação do anel vermelho é necessário a presença do oxigênio da atmosfera, então por isso é aconselhável a agitação dos tubos durante a leitura dos resultados. A atividade de protagonista pode ser realizada por meio de diferentes técnicas, no entanto, para a aula de hoje eu vou apresentar para vocês a técnica baseada em sobrecamada de ágares. Para tanto, nós coletamos o micro-organismo que irá ser testado e fazemos picadas sobre a superfície de agar BHI. Lembrando que essas picadas precisam estar devidamente espaçadas. Uma vez inoculado o micro-organismo sobre a superfície do agar BHI, nós seguimos de incubação para que haja o desenvolvimento das colônias sobre a superfície. Na sequência, nós adicionamos o caldo BHI adicionado de agar, mais o patógeno em estado viável. Diferentes patógenos podem ser testados, mas os mais relacionados em pesquisa são Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria monocytogenes e E. coli. Adicionado o patógeno sobre a superfície do agar BHI, esse meio líquido ele vai se solidificar devido à presença de agar, formando uma sobrecamada. Novamente, essa placa ela é incubada e aí um tapete de células do patógeno é formado sobre a superfície do meio. Para aqueles micro-organismos testes que têm atividade antagonista, ou seja, que inibem o desenvolvimento do patógeno, nós vamos ter a formação de um halo em torno da colônia. Já para aqueles que não são capazes de inibir o patógeno, a presença desse halo não é constatada. Esse tipo de teste é importante principalmente quando desejamos selecionar micro-organismos com propriedades de biossegurança. Uma vez conhecidas as características tecnológicas do micro-organismo isolado, nós podemos então imaginar a qual produto esse micro-organismo pode ser destinado. Definido o produto, a gente passa por uma nova etapa, que seria um teste piloto de produção, o qual é feito numa escala menor, mas que tenta simular as condições de produção industrial. Durante esse teste piloto, nós podemos avaliar, por exemplo, alguns parâmetros de processo, como, por exemplo, o tempo de fermentação, rendimento e o custo do processo. Também podemos avaliar a evolução das características sensoriais do produto que nós estamos trabalhando, como, por exemplo, tempo de maturação, variação na textura e o aroma e até mesmo o tempo de prateleira, ou seja, como esse micro-organismo ajuda na conservação do nosso produto teste. Podemos fazer os testes sensoriais desses alimentos a partir de possíveis consumidores. Lembrando que, para a realização dos testes sensoriais, é importante que todos os aspectos de segurança estejam bem definidos para que não coloquem em risco a saúde dos avaliadores. Caso verificado que esse micro-organismo apresenta potencial de aplicação na indústria, nós seguimos então para as próximas etapas. Finalizados os testes tecnológicos, nós temos então um micro-organismo com grande potencial a se tornar fermento. No entanto, para que esse micro-organismo possa se tornar um fermento, ele precisa passar por processos de conservação ou preservação desses micro-organismos. E esse será o tema da nossa próxima aula.